Irmão, eu espero que você esteja assim com o coração bem preparado para a palavra, mas assim, com fome, com vontade, que Deus vai pegar a gente por dentro hoje. Tem 2 dias que Deus tem me incomodado com essa palavra assim de uma forma confrontadora. E você não veio por acaso. Deus te trouxe para um tempo novo, um tempo de Deus para a sua vida. Fala para o Senhor: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando, Pai, fala comigo. Que seja anulada a palavra do pastor Regis, mas venha a palavra de Deus do céu. Que ele seja como essa caixa de som, que ele só transmita. Pai, nesse momento, Espírito Santo, eu coloco a tua igreja diante da Bíblia aberta. Que o teu Espírito Santo seja testemunha e seja aquele que opera nos corações aqui essa noite. Eu anulo, Pai, totalmente, Pai, toda influência humana, toda influência de conceitos humanos, toda influência, Senhor, do tempo, da geração, mas que seja totalmente a palavra de Deus viva e eficaz nesse momento. Que a glória seja dada toda a Ti, e que o Senhor cresça e eu diminua, mas que essa noite o Senhor possa cuidar da Tua igreja e alimentar com o alimento certo, o coração preparado para a glória de Jesus Cristo. Você pode dizer assim: eu preciso que Deus me ajude a entender essa palavra. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Romanos, capítulo de número 1, verso de número 18. Melhora o retorno para mim aí, por favor. Retorno. Romanos, capítulo de número 1, verso 18. Vocês têm noção que nós estamos na reta final, né? Quem está entendendo isso aí no mundo espiritual? Está chegando a hora, irmão. Eu sei que muitos estão dizendo: pastor, mas tem tanto tempo que estão falando isso aí. Eu e você precisa estar preparado. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, eu quero ler aqui. Mas antes da gente ler aqui, irmãos, eu queria fazer algumas perguntinhas aqui, bem tranquilo, para a gente introduzir aqui nessa palavra aqui. Eu disse que nós estamos na reta final porque os sinais, irmãos, estão se cumprindo de uma maneira assim, muito rápida, muito rápida. As guerras não me assustam. Guerras, rumores de guerra, a gente tem, sempre teve. Mas a palavra de Deus diz que quando houver paz e segurança, então virá o fim. O grande sinal não é a guerra. O que nós precisamos ficar atento é com a paz, com a segurança e com aquele que vem resolver. A Bíblia diz que nos dias da vinda do Senhor será como nos dias de Noé. O povo vai estar comendo, bebendo, se dando em casamento, e vão se esquecer completamente, vão anular, vai achar tudo normal. Nós estamos numa geração muito simples, irmão. Eu estava conversando com a minha avó está com 74 anos, eu acredito, 73, 74 anos. Eu estava ensinando algumas coisas do Evangelho para ela hoje. A gente estava conversando e ela falou: realmente a ciência se multiplicou. Porque há 100 anos atrás, né, vamos pôr 100 anos atrás, o cavalo ainda era uma grande tecnologia. E do cavalo para trás, sempre foi igual. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, ciência se multiplicaria. Irmão, ninguém consegue acompanhar o que está acontecendo agora, nem os jovens. Ninguém consegue acompanhar o que está acontecendo. Glória a Deus.
A primeira pergunta dessa noite, irmão, é se você entende que você está pronto para o que está por vir, como cristão. Esse tipo de mensagem, irmão, ele não é para assustar a igreja, não é para tocar um terror, mexer com o seu emocional, mas a promessa do Evangelho, ela aponta para o fim de todas as coisas. Vocês estão acompanhando comigo aqui? Tá bom o som aí? Tá beleza? Está me ouvindo bem? Melhora um pouquinho meu retorno aí. Isso. Qual que foi a primeira lembrança sua, irmão, da sua vida? Eu quero que você faça esse exercício aí. Tenta lembrar qual que é a primeira memória que você tem de vida. Qual que foi? Eu tenho a primeira memória que eu entendo que é a primeira memória que eu tive quando eu era bem pequenininho, bem criança. Você tem a primeira lembrança? Quem tem, levanta a mão. Que você consegue lembrar assim, nossa, essa é a última, ou melhor, né? A primeira lembrança da minha vida. Quem consegue lembrar? Aquela lá de infância, assim. Pouca gente consegue lembrar. Mas eu não sei se você já reparou que a vida ela passa a ter um sentido. Você começa a entender a existência a partir da sua primeira memória. Aquela primeira lembrança sua na vida, na terra, é que a partir dali começa a sua história. Para nós, nesse nosso universo, nós entendemos isso. Aquela primeira memória, eu me lembro quando eu era bem pequenininho mesmo, irmão. Eu não sei direito a idade, mas eu sei que foi entre 1 a 2 anos de idade, porque com 2 anos de idade nós mudamos para Uberlândia, eu voltei, eu já tinha 6. E eu tenho uma pequena lembrança de Alto Araguaia, com 2 anos de idade, eu ajoelhadinho na cama, e minha mãe mexendo nos negócios no guarda-roupa, assim, eu tenho aquela memória. E aí o dia que eu contei isso, todo mundo lá em casa ficou encabulado, porque não tem foto, não tem nada daquele cômodo, daquele jeito, eu descrevi certinho como é que era. Então na minha mente parece que ali foi o ponto de partida. Mas dentro da Escritura Sagrada a gente sabe que não é assim. É ou não é? Nós sabemos que antes já existia tantas coisas, irmão. Antes da fundação do mundo Deus sonhou. A gente sempre traz esse texto e essa exposição aqui. Mas a vida ela passa a ter um sentido para nós a partir do momento que a gente entende por gente, né? Você começa a se socializar e a gente começa a ver desde pequenininho uma triste realidade, que às vezes é sutil, mas a gente passa por alguns traumas de infância. Você se lembra da primeira vez que você lidou com a morte? Talvez de uma formiguinha, de um cachorrinho, de uma plantinha, de um feijãozinho. Eu lembro na escola, colocava a gente para plantar um feijãozinho dentro do algodão, né? O meu nunca deu certo. Você percebe, irmão, que a partir do momento que você começa a existir para si e para o mundo, você está rodeado de morte. Talvez alguém aqui perdeu o pai quando era bem criança, o cachorrinho. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque esse texto que nós vamos ler agora, ele descreve claramente como que é esse universo do a partir de agora. Do momento em que a gente entende por gente, a gente começa a lidar o tempo todo com a nossa realidade, mas Satanás, não Deus, Satanás está o tempo todo tentando amenizar as dores desse mundo, para que você não conheça a realidade, os princípios de Deus, os decretos de Deus e os juízos inescrutáveis de Deus. Agora, veja bem, irmão, o texto diz o seguinte, bem aqui. Portanto, o quê? A ira de Deus, ela é o quê? Revelada, ela é mostrada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O que esse texto está dizendo, irmão? Está dizendo que é do céu, da pureza de Deus. Ele não está referindo ao céu azul, ele está dizendo do trono de Deus, do céu de Deus, da santidade de Deus, do alto, do que é incorruptível, do que é divino, se manifesta, ele revela a ira dele contra a impiedade dos homens, a injustiça dos homens. Por quê? Porque eles trocaram a verdade pela mentira.
Eles trocaram a verdade de Deus, a justiça de Deus, o que é bom de Deus, por aquilo que é contrário a Deus. Consegue acompanhar comigo aqui? Vamos lá? Pois o que de Deus se pode conhecer, ou seja, o que eu posso conhecer de Deus, é revelado entre os homens, é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Então, a natureza criada, irmão, tudo que é criado, ainda que a pessoa não conheça Jesus, ainda que ela não conheça a palavra, que não tenha ninguém lá, um crente, um evangélico, quem quer que seja pregada a palavra, o que de Deus se pode conhecer, Deus revelou. Ele revelou na criação, naquele trauminha de criança, quando sua mãe te pega no colo, te abraça, você vê o amor, você vê nos passarinhos, você vê, Deus, Ele está em todos os lugares, irmãos. E quando eu digo que Deus está em todos os lugares, Deus está mostrando todos os seus atributos, tanto o amor, tanto a ira, tanto o juízo, tanto a misericórdia. Então na criação você consegue ver Deus em tudo. Glória a Deus. Eu estou construindo esse raciocínio, agora veja o 20. Pois de quando? Desde a criação do mundo, os atributos, ou seja, o que Deus é, mesmo invisível, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, perfeita, incorruptível, tem sido visto o quê? Claramente, não está oculto, irmão. Sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são o quê? Indesculpáveis. Não tem ninguém que pode chegar, mas eu não sabia. Está tudo na criação, irmão. Deus, Ele está em tudo, Ele é revelado em tudo. Esse Deus, irmão, não tem como você chegar num lugar, num ambiente como esse da terra, onde você não colocou nada, ninguém colocou nada no seu devido lugar, um universo perfeito, calculado, e você chegar aqui e falar que Deus não existe. Ou mesmo você começar a se inclinar à adoração, como a própria palavra diz, a imagem de escultura que foram criados por homens, construída de acordo com o desejo dos seus corações. Deus, Ele é revelado em todas as coisas, ainda que invisível, como o texto diz, o atributo invisível de Deus, ou tudo que Deus é invisível, mas está revelado como Ele é, o seu caráter, como Ele pensa, como são os seus juízos, manifesto em tudo na criação. Então quando você vê alguém morrer, um bicho morrer, um animalzinho morrer, você está vendo que é uma consequência de um afastamento de Deus. Você vai ver isso logo em seguida agora. Porque, agora, às vezes a gente pensa, mas espera aí, como que funciona? Olha o texto. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Qual que é o problema, irmão? O que aconteceu para a ira de Deus vir sobre a humanidade? Aqui está dizendo. Corta o fundo musical para mim, filho. Vamos no seco aqui. Sem emoções. Vamos aqui na razão, no raciocínio. Vem cá comigo. Tendo conhecido a Deus, não o quê? Não glorificaram, mesmo esses homens, vendo na criação todas as coisas, ainda que não tenha sido apresentado a religião, eles não glorificaram Deus e nem lhe renderam graças. Pelo contrário, o que eles fizeram? Os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Imagina a humanidade, irmão, com um propósito divino, um propósito tremendo, eterno, poderoso, que Deus, esse soberano, criou para a humanidade, e coloca a humanidade, Deus coloca a humanidade à sua disposição, e as pessoas, em vez de glorificarem a Deus e se voltarem para o Criador, e reconhecer esse Criador do universo, que tanto te abençoa, que provê, todas essas coisas, os seus pensamentos se tornaram fúteis. Os propósitos humanos se tornou totalmente fútil. E o coração insensato deles se obscureceu. Eles pararam de enxergar a luz de Deus. Olha só. Embora eles afirmem ser sábios, a humanidade, tornaram-se tolos. E trocaram a glória de Deus. Aqui que está o problema. Trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens, fala essa palavra comigo, feitas a semelhança de quem? Do homem mortal,
como aves, né, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Ele está falando de deuses, ídolos. Por isso, por esse motivo, irmão, olha o que aconteceu. Deus os entregou. Eu não sei se você já tinha parado para pensar, mas o texto, irmão, diz claramente que Deus, esse é o pior juízo de Deus, irmão. É quando Deus entrega o homem a si mesmo. A idolatria, a adoração a ídolos e a troca, a inversão de valores no sentido de Deus e adoração à criação, à humanidade, qualquer outro ídolo ou Deus, essa inversão fez com que Deus os entregasse, inclusive ao quê? A impureza sexual. Foi Deus que entregou, irmão. Deus entregou a impureza sexual aos desejos do coração deles. Deus entregou o homem a si mesmo, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E aqui que está o problema, o desvio da adoração. Adorando e servindo em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Irmãos, Deus é extremamente bom. Mas como eu disse, desde o início da sua infância, você olha, irmão, a morte, ela está ao nosso redor o tempo todo. E não existe nada, irmão, mais agressivo do que a morte nesse mundo. Não existe nada que impacta os nossos corações mais do que a morte. Só que ainda assim, diante do juízo de Deus, que foi por causa do pecado, o pecado entrou no mundo por meio de um homem, desde então a morte, ela reinou. Eu sei que a gente está olhando para o amor de Deus e para a misericórdia de Deus, e a nossa esperança está no Senhor, na salvação e tudo mais, mas uma coisa que eu quero que a igreja entenda essa noite, e perceba, que nem mesmo o amor e a misericórdia e a graça de Deus anulou o primeiro juízo da morte por causa do pecado. Não teve anulação. Deus não deixou para lá. As pessoas estão morrendo por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, e a morte é o juízo de Deus sobre todo aquele que pecou. Hoje nós estamos olhando para aquela esperança do Evangelho, para a graça, para a salvação. Tudo bem, irmãos. Existe agora, não uma anulação. Deus não deixou para lá isso aí, não, irmão. Não é que Deus falou assim, não, tem um outro jeito. Não é que tem um outro jeito. Entenda o seguinte, irmão. A partir do momento que Deus estabeleceu o juízo no Éden, o juízo permanece para sempre. A morte é um fato, e todos que pecaram estão sujeitos à morte, ponto final, acabou. O que aconteceu foi que Deus decidiu vir e pagar um preço, não para anular, não tem como anular o juízo de Deus, irmão. Deus, Ele não fez uma anulação do seu pecado. Ele bebeu na cruz do Calvário o seu juízo, para que por meio de um novo e vivo caminho, é um novo caminho, não é um atalho, não é um negócio que Deus deixou isso aí, agora ele perdoou os nossos pecados, agora vamos para frente com os nossos pecados. Não é, irmão, é um novo e vivo caminho. É por isso que o primeiro homem, ele nasceu e pecou e foi condenado para sempre. Todos vocês nasceram filhos de Adão por natureza. A morte reina. Você está morrendo. Você sabia disso? Fala para alguém que está do seu lado, você sabia que você está morrendo? Você fez aniversário esse ano, vai fazer? Sabe o que significa? Eu ainda, hoje me intriga, irmão, a gente dá parabéns para a pessoa. Tem que dar parabéns para Deus, né? Deus, parabéns, glória ao Senhor. Porque você dá parabéns como se a pessoa tivesse feito alguma coisa para estar aí, né? Mas não quero quebrar o protocolo, não. Pode continuar aí com o seu parabéns, com seus aniversários, mas me intriga. Dá parabéns para quê, né? Você está morrendo, irmão. Você está envelhecendo, porque você ainda está debaixo do juízo de Deus sobre a primeira vida que você teve aqui. Você é filho de Adão, portanto, todos pecaram, filhos de Adão, e todos estão sujeitos à morte e morrerá. Deus não anulou isso.
Você vai morrer. Aleluia! Dá um glória a Deus, irmão. Em breve você vai morrer. Por quê? Porque Adão pecou. Agora existe um novo e vivo caminho, que esse tem que nascer de novo. Se não fosse assim, não vos teria dito, né? É-vos necessário nascer de novo, porque esse novo nascimento é um novo caminho, é um vivo caminho, que leva para a eternidade, depois de ter enfrentado a primeira morte. O que Jesus está tentando livrar você, irmão, não é dessa morte não, esse aí você já está enrolado. O que Jesus veio propor foi para você não morrer de novo na segunda morte. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Só que quando eu percebo e olho para esse texto aqui, Deus me confrontou, irmão, profundamente. Porque a igreja está perdendo a consciência do temor, do evangelho que está sendo pregado nesses dias. Nós estamos na reta final, irmão. A nossa família, muitos não convertidos, as pessoas não estão, muitos de nós não estão pregando para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, porque a gente está acostumado, e isso é um perigo muito grande, mas a gente está acostumando com as coisas desse mundo, como se tivesse tudo bem. E no Velho Testamento, Deus falou comigo, falou: essa geração de vocês está acostumando com coisas que no Velho Testamento as pessoas morriam por muito pouco, muito menos do que isso. E eu falei: Deus, o que o Senhor está falando? E aí, essa semana, algumas pessoas me procuraram, coincidentemente, e começaram a fazer algumas perguntas. Pastor, o que a igreja proíbe? Essa foi uma das perguntas. O que a igreja do senhor proíbe? Foi: a igreja minha não proíbe nada. Mas não proíbe nada, proíbe nada. Porque a palavra de Deus, ela não proíbe nada, irmão. A palavra de Deus, ela não tem um cunho, ela não tem o objetivo de proibir ninguém. Ela veio como uma palavra de alerta. Ela veio como uma palavra de salvação. O evangelho não é um mandamento proibitivo. O evangelho é uma boa notícia, uma boa nova. O evangelho veio dizer para você que está morrendo, que existe uma possibilidade de você não morrer pela segunda vez. O evangelho é a boa notícia que existe um novo e vivo caminho para te levar para um lugar eterno, do lado de Deus, com um novo corpo, assim como tem sido pregado aqui. Eu tenho preservado o que eu posso com a palavra da verdade aqui nesse altar, irmão, com todo o meu esforço para continuar pregando isso aqui para você. Agora, existe uma coisa, irmão, que o texto que nós lemos revela que é muito sério, e eu quero alertar a igreja desse lugar, porque um dia eu haverei de prestar conta de cada um de vocês aqui. E Deus falou comigo profundamente sobre algo que até adiante dos meus olhos estava meio embaçado, eu não estava observando isso aí. Eu vou fazer uma pergunta para você que leu comigo. Por que veio a ira de Deus sobre a humanidade? Pelo quê? Porque trocaram o Criador pela criatura. O que trouxe juízo, irmão, foi a corrupção da adoração. Porque foi assim que Lúcifer caiu. Ele era o quê? Ministro. Adoração, louvor, a Bíblia cita. Quando ele passava, louvores saía do seu corpo, irmão. Adoração. A corrupção veio quando ele tirou os olhos do Criador e olhou para si. Ele olhou para a satisfação pessoal. Entenda como isso aqui é sério, irmão. Porque a Bíblia, a coisa que Deus mais condena é a idolatria. E muitos aqui, talvez essa noite, pensam que idolatria é uma imagem de barro, que é colocada, e só é idólatra aquele que se prostra, que leva uma oferta para uma imagem, que é surda. Entenda uma questão aqui, irmãos. A ira de Deus é revelada dos céus contra todo aquele que desvia sua adoração de Deus para o Criador. E aí Deus começou a me lembrar de alguns ídolos. Eu queria que colocasse o primeiro ídolo aí. Eu vou só fazer uma breve exposição dos ídolos do Velho Testamento para você entender. Pelo menos uns 5 aqui. Baal.
Baal foi um ídolo que dividiu uma nação, um ídolo que não é simplesmente um poste, irmão. Ele era representado por um poste, mas o que estava por trás disso? Eu quero mostrar para vocês. Lê comigo aqui, ó, a origem. Baal é o seguinte, era um deus cananeu da fertilidade. Aqui é a pregação de Baal, irmão. É o que acontecia ali quando as pessoas buscavam Baal. Ele era o deus da fertilidade, da chuva e da tempestade. Representa poder, clima, colheitas, olha só, e o que? Sexualidade. Quem que inventou Baal, irmão? Foi Deus? Vocês acham que foi Deus? Quem acha que foi Deus, levanta a mão. Quem inventou Baal? Foi o diabo? Quem acha que foi o diabo? Ó, vocês estão crentes, irmão, vocês estão bíblicos aqui, né? Quem que inventou Baal? A Bíblia diz que cada um é arrastado e seduzido pelo próprio mau desejo do coração. Todo ídolo, repete comigo aqui, todo ídolo é levantado por um desejo, um anseio humano. Ídolo. Fala mais forte, ídolo. Ídolo. Todo ídolo é levantado por um desejo humano. Eles queriam fertilidade, sexualidade, prostituição, prosperidade, chuvas nas colheitas, na agricultura. Está vendo que existe um ídolo aqui, irmão, que estava inserido na agricultura, ele estava inserido na sexualidade, ele estava inserido na fertilidade, e era abominável diante de Deus. Por quê? Porque o que é esse ídolo levantado? É um povo que deseja tanto aquelas coisas, que eles querem aquilo que está no seu coração, que é diferente do que Deus quer muitas vezes. Então eles levantaram Baal naquela época. A adoração comum incluía rituais sexuais. O que é um ritual sexual, irmão? O que você imagina que é um ritual sexual? É um culto sexual? Não. Relações sexuais fora dos princípios de Deus é um ritual sexual. Um relacionamento sexual fora do propósito divino é um ritual sexual. Não precisa acender vela. Não faz um risco no chão e não. O ritual sexual, irmão, é todo ato sexual que está fora dos princípios de Deus, é um ritual sexual. Deus condenou severamente a sua adoração por desviar Israel da fé verdadeira, segundo o ídolo aí. Bem rapidinho agora. Astarote, deusa mãe cananeia associada a Baal. Fertilidade, maternidade, sensualidade. Símbolo era árvores, postes, beleza. A adoração envolvia prostituição cultual. Olha só, o que seria um culto de prostituição? Como que é um culto de prostituição, irmão? Seria um lugar onde as pessoas se reúnem para praticar todo tipo de sensualidade e sexualidade que está fora do casamento, que está fora do propósito divino. Será que tem culto assim hoje? Será que existe alguns lugares que as pessoas se reúnem para praticar esse tipo de culto? Por aí? Acho que não. Acho que é só naquela época. Próximo Deus, esse é o abominável. A Bíblia chama ele de abominável. Deus dos Amonitas. Ele era o Deus do fogo, olha aqui, sacrifício, controle e manipulação do destino. Práticas mais abomináveis, sacrifício de crianças no fogo, prática. Esse era terrível, Moloque, ou Moleque. Próximo Deus da Bíblia, Deus estranho aí, Dagon, olha aqui, ele representava coisa boa, irmão. Ó o agro e a pesca. Era o Deus que o pessoal levantava de acordo com o que desejava, para que fosse feito do jeito que eles queriam. Aí você fala, pastor, mas o que tem a ver um Deus para a agricultura? Irmão, Deus pedia para dar descanso à terra. Deus ordenou que plantaria e depois daria descanso à terra. Eu te pergunto, Deus muda? Como é que tem sido dentro do agronegócio hoje? Deus tem obedecido o descanso que Deus pediu para a terra, será?
Você está achando, irmão, que a Bíblia está desatualizada? Eles faziam isso aqui, ó. Eles saíam fora de todo mandamento divino. Irmão, teve uma grande consequência. Não vou entrar nisso aqui, senão vou demorar demais. Mas houve uma grande consequência sobre o povo de Deus quando não deram descanso à terra. Próximo Deus, Tamuz. Esse aqui quase não é lembrado. Mas olha aqui, a morte representava morte e renascimento da vegetação. Está vendo? 4 estações. As mulheres choravam por Tamuz no templo, nessa prática de idolatria. Vamos lá, próximo Deus estranho. Um Deus moabita, Quemos, guerra e destruição. Salomão construiu um altar para ele por influência das mulheres estrangeiras. Olha só. Finalizando aí. Esse aqui, irmão, eu quero te chamar a atenção para você, para esse Deus aqui estranho do Velho Testamento. O título dele, ele era Bel, ele era uma variação de Baal. Título babilônico, Marduk, Deus principal da Babilônia. Você sabe o que ele representava? Ele era o quê? O embaixador da Babilônia e referência de ordem e domínio sobre os outros deuses. Irmão, pensa comigo aqui. Perceba que todos os ídolos do Velho Testamento, eles estavam completamente inseridos no meio do agronegócio, ídolos, no meio da sexualidade, da prostituição, da ganância, da avareza e de todo tipo de desejo do coração humano. Foi por causa desse tipo de postura que a humanidade teve, de colocar ídolos, referências e adoração e dedicação a outros ídolos que não fosse o Senhor, que a ira de Deus veio sobre a humanidade e o juízo de Deus permaneceu e a morte veio e o juízo eterno de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Você percebe alguma semelhança por esses tempos a respeito desses ídolos? Quando você vai fazer um culto, o que é um culto, irmão? É uma dedicação de adoração e louvor a Deus. Isso é um culto. É um sacrifício onde você vem se dedicar e prestar admiração àquele a quem você faz o culto e entrega sacrifício. Oferece a sua oferta, o seu dízimo, a sua adoração, o seu louvor, porque é assim que funciona. E depois a gente traz uma palavra. Isso é um culto do modelo antigo e do modelo de hoje, irmão. A gente traz louvores, você sacrifica com ofertas, sim ou não? Com a sua adoração, com o seu serviço, e tudo isso aqui carrega uma mensagem. Carrega uma mensagem. Agora veja bem, nós nos reunimos aqui hoje, fizemos um culto ao Senhor. Olha aqui para mim. Quem são os ídolos brasileiros hoje? Quem que a gente conhece na televisão de ídolos? Cantores. Cantores. Arrastam uma multidão para ir lá. E começa uma grande pregação. Frequência de adoração, música de adoração, pregação de prostituição, tão inserido no agro, tão inserido na idolatria, tão inserido em todo tipo de mensagem de traição, de prostituição e todo tipo de ensinamento contrário a Deus. Uma multidão vai lá para ver quem? Ah não, nós foi lá só assistir, é só uma música. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? É um culto a um ídolo humano, a imagem do Criador, que está lá diante daquela multidão, e as pessoas estão cultuando, louvando as canções de traição, louvando as canções que não traz adoração a Deus. Ah, meu irmão, Deus me confrontou profundamente essas 2 madrugadas com essa palavra.
Nós estamos numa geração que está achando que está simpatizando. Eu não estou falando de você ir ali numa pizzaria e estar tocando uma música secular lá, meu irmão. Mas muitos de nós, irmão, estamos vivendo, trazendo para nossa casa deuses e ídolos estranhos, semelhantes aos abomináveis deuses do Egito, que traziam toda a mensagem de adultério, prostituição, dinheiro e tantas outras coisas, roubando a glória de Deus. O cara vai no show, paga o ingresso, sacrifício de oferta ao ídolo. Ah, pastor, o senhor está forçando os textos. Estou não, irmão. Quem é o ídolo lá? Quem você foi lá prestar culto? Quem você foi lá admirar? Você está achando que essa pregação que está por trás dessas músicas seculares está louvando a quem, meu irmão? E o culto de adoração na casa de Deus é murcho. Começa santo, santo, você olha, o cara não está nem aí, irmão. Não está nem aí. Hoje o louvor está desafinado. É porque, irmão, você pagaria um pouco mais para ouvir um negócio melhor, né? Ídolos são levantados por homens. Fala assim, ídolos são levantados. Quem levantou os famosos das redes sociais? Foi quem? Foi Deus? Foi o diabo? Foi você que curtiu, você que compartilhou, você que escutou, você que ama, que coloca no teu carro, que coloca nas tuas redes sociais, que vai lá aplaudir, que vai lá cultuar esse ídolo. Nós estamos falando, irmão, sobre um culto demoníaco, mesa de demônio, que o texto deixa claro, irmão, é semelhante não, é igual ao Velho Testamento, cuidado. Porque não existe nenhuma pregação por trás dessas canções que não estão influenciando a frequência da adoração na sua vida. Você está morrendo, irmão, não sabe o que é. Ah, é só uma musiquinha, é só uma dancinha, é só uma... meu irmão, está influenciando, porque você está pensando naquilo, o seu subconsciente já está começando a achar que é normal trair mesmo, que é normal ser assim mesmo, é normal, irmão. Eu já pensei isso também. Eu já não levei tanto em conta esse tipo de coisa. Mas pelo menos eu tenho pensado uma coisa diante de Deus, irmão. Aquilo que Deus vem me mostrando e tem mostrado para mim que está errado, a gente precisa consertar o nosso altar diante de Deus. Eu não estou aqui trazendo uma mensagem, irmão, como eu pensei que muitos talvez pensariam. Não é um recado não, meu irmão, de mim para você não. Mas nós estamos na reta final e eu estou alertando a igreja, irmão. Muitos vão perecer porque está tentando amenizando, está simpatizando, não está olhando para si mesmo, não está se confrontando, está acostumando a viver dentro da igreja como se estivesse no mundo. Vai ficar. Vai perecer junto com os ímpios, porque a palavra de Deus diz, irmão, que a gente está perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Vamos fazer um jejum aqui, irmão, 21 dias sem rede social. O que você acha? 21 dias de silêncio, exclui tudo, não dou conta, mas 30 dias lendo a Bíblia. Você deu conta? Você pegou a Bíblia, leu o Novo Testamento, igual nós fez o propósito aqui, deu conta? Faz 21 dias, irmão, sem esse negócio aí, para ver se você está escravo disso ou não está. Pastor, eu trabalho com isso, não tem problema. Trabalhe. Trabalhe e se dedique a Deus. Trabalhe e ore. Trabalhe e leia a Bíblia. O problema, irmão, é que a gente está justificando os nossos pecados, baseado em outras pessoas, em outros lugares. Irmão, não amenize o que Deus tem falado do seu coração. Eu sei que essa mensagem não tem nenhum pingo atrativo, irmão. É muito mais fácil a gente ir para qualquer outro lugar, irmão. Você não precisa continuar aqui se você não quiser. Eu quero que você ouça a verdade aqui, irmão. E Deus um dia tem a graça e a misericórdia de nos encontrar na eternidade. Ainda que eu olhe para mim e olhe para você e fale, nós somos falhos.
Mas quando eu falei, Deus falando para nós, quando eu falei, você me escutou e mudou. Quando eu falei, você se converteu. Quando eu falei, você se consertou. Irmão, todos os dias, Deus tem me confrontado em algum erro meu, alguma falha minha, algum fracasso meu. E Deus está falando com essa igreja, irmão. E está alertando muitos irmãos a respeito dessa simpatia que muitos estão tendo com o mundo. Estão vivendo, se vestindo, trabalhando, visitando lugares. É diferente, irmão, de estar presente num lugar e ser luz naquele lugar. Eu não estou dizendo, você não tem que sair do mundo. Lembra que eu disse que a igreja não proíbe nada. Você pode ir em qualquer lugar, ninguém vai te julgar pelo lugar que você vai. Pelo menos eu não vou. Só que você crente, sabe o que você está fazendo nos lugares que você está indo. Tem muita gente que eu sei que trabalha, irmão. Trabalha numa festividade, serve lá de alguma maneira, não tem problema. Deus conhece. Um dia, Naamã se converteu ao Senhor. Quando ele estava indo embora, ele voltou, falou: profeta, tem um negócio. Eu me converti, eu sei que não há outro Deus senão o Deus de Israel. Mas eu sou general do exército, eu sou oficial do rei. E quando ele vai se prostrar diante do ídolo, eu tenho que me ajoelhar para que ele se apoie no meu braço. Eliseu falou para ele: fique em paz, rapaz. Tranquilo, sem problema. Talvez você está dizendo: pastor, eu não sou um idólatra, eu não frequento esse tipo de show. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Eu espero que esse ensinamento seja uma bênção para outro, então. Mas eu tenho certeza, irmão, que você está vendo por aí como está a pregação desses ídolos. Irmão, esses cantores têm influenciado as famílias através de suas canções. Pega as letras das pessoas que a gente mais admira aí. Nossa, o Leonardo é tão gente boa, tem uma história tão bonita. Tadinha da Marília Mendonça, morreu. Será por quê? Acidente. Os Mamonas também morreram de acidente, irmão. Os Mamonas Assassinas trouxeram a depravação da musicalidade para dentro do Brasil, irmão, destruindo a mente de milhares de crianças. Depois de Mamonas Assassinas, começou a depravação nas músicas. Tinha isso não. Não era escancarado assim não. A prostituição está, irmão, a idolatria está inserida na nossa sociedade em todos os lugares. E as pessoas estão achando que é normal isso aí. Moleque, Baal, todos esses deuses, irmão, estavam inseridos na agricultura. Estavam inseridos na prostituição, estavam inseridos na sexualidade, estavam inseridos naquilo que o anseio do coração do homem deseja. É bom demais uma moda dessa, pastor. É bom demais. Olha, tem nada a ver, pastor. Isso aí não muda, muda sim. Porque é a cultura do culto que você está prestando, e a palavra que você está recebendo, e a semente que está entrando no teu coração, e a sua mentalidade muda. A palavra de Deus, irmão, e eu falo isso na autoridade do Espírito Santo. Pastor, mas tem isso no mundo gospel? Tem mesmo, tem muita gente que vai lá ver o Fernandinho, e não vai lá para adorar a Deus. Vai lá para cantar, fazer um culto a um ídolo. Não muda nada, irmão. É o mesmo ídolo que você se inclina, é o mesmo ídolo. Porque, irmão, a diferença é a quem você foi cultuar. Você foi no culto que o Fernandinho estava cantando, você foi cultuar quem, irmão? Deus. Glória a Deus pela vida do Fernandinho. Você foi lá para ver ele, tirar foto com ele. É você que está errado, irmão. O problema não é a imagem, o problema não é o ídolo lá, é quem está indo, irmão. E está se inclinando e deixando se influenciar pela pregação que está por trás disso. Me julguem pela mensagem. Que a internet me julgue pela mensagem. Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu não me importo, irmão. Um dia alguém falou: pastor, o senhor vai perder as pessoas pela sua palavra. Eu falo: eu posso perder pessoas muitas vezes pela minha conduta, pelo meu jeito de ser, mas pela palavra não, irmão. A palavra de Deus, ela cumprirá o propósito pela qual foi enviada. A palavra de Deus, ela traz salvação e traz juízo. A palavra de Deus traz conserto e traz juízo eterno, irmão. É você e a palavra, não é você e o pastor Regis. Eu estou te mostrando um texto claro, irmão. Eu não estou falando minha opinião, não.
Eu estou mostrando um texto claro. O desvio da adoração fez Lúcifer perecer. O desvio da adoração trouxe a morte à humanidade. E ainda depois de Deus ter morrido na cruz do Calvário, o desvio da adoração levará as pessoas ao juízo eterno, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide, irmão. Todo desvio da adoração será punido severamente no dia do Senhor. Pastor, o que eu faço? Irmão, reta final. Quer um conselho? Eu sei que está difícil. Está difícil orar, irmão. Está difícil ler a palavra. Está difícil, por quê? Porque tudo está impulsionando em nossa volta, dizendo assim: corra atrás da sua vida, corra atrás da sua vida. E Jesus falou: aquele que quiser salvar a sua vida, perde-la. Aquele que quiser achar a sua vida, perde-la. Mas aquele que perder, a encontrará. Essa é a palavra de Deus. Trabalhe, irmão, estude, mas não perca o principal. Nós vamos fazer um jejum aqui, vamos? Vamos ou não? Jejum do silêncio, jejum das redes sociais. Vou entrar aí, junto com os irmãos. Você não consegue, não, escravo, irmão. Escravo não consegue mesmo. Pastor, meu trabalho nas redes sociais. Então só trabalhe. Só trabalhe. E aí o que você vai fazer? Vem para cá, irmão. Vamos orar aqui 21 dias. Tem coragem não? Pôr o seu joelho, pôr a cara no pó. Falar: Deus, conserta onde é que eu estou torto. Onde é que eu estou errado. Devolve o Espírito Santo para a minha vida. Se você tiver, às vezes você está longe. A gente vai perdendo a sensibilidade. A gente vai se apegando às coisas desse mundo, irmão. A gente está pensando que idólatra, Rubens, é o cara que carrega uma imagem de escultura. Meu irmão, tem gente que é idólatra dos seus próprios filhos, da sua própria esposa, do seu próprio marido, do seu próprio trabalho, da sua caminhonete, do seu carro bom, da sua casa, talvez da bicicleta. É ou não é? Deus, irmão, não divide a sua glória com ninguém. Eu te pergunto, irmão, essa noite para mim orar aqui, terminar essa palavra difícil. Preste atenção qual é o ídolo da sua vida. Como, pastor? O que mais ocupa os seus pensamentos durante o seu dia. Esse é o teu ídolo. Talvez o seu ídolo é a sua profissão. Talvez o seu ídolo... Procura, irmão. Um dia Deus mandou procurar os ídolos no meio do povo. Onde é que estão os ídolos? Vamos queimar os ídolos. Muitas vezes, irmão. Não se assuste pensando: ai meu Deus do céu. Sempre aconteceu isso, irmão. De vez em quando Deus levantava um profeta, um sacerdote, um rei, falava assim: recolhe os ídolos. Por quê? Porque a gente é tendencioso a começar devagarzinho a introduzir os ídolos no meio do povo. Tem nada de estranho acontecendo aqui não, irmão. Não é revelação nova aqui não. Desde os tempos antigos, de vez em quando Deus tinha que levantar um homem dizendo assim: dá uma vistoriada, coloca a sua casa em ordem aí, porque tem ídolo aí. E aí o povo fazia o que, irmão? Quem tinha temor ia lá, pegava os seus ídolos, assumia diante de Deus, falava: Deus, eu tinha uma imagenzinha de Dagum ali, de ouro, estava guardando para... O povo ia lá e entregava, irmão, para não morrer, para não perecer. Naquela época perecia fisicamente. Eu estou dizendo para você, irmão, se você está escondendo ídolos na sua vida, e está com pretensão de se misturar no meio desses ídolos, eu estou te falando, cuidado. Porque pode ser que você esteja lá no meio. Eu vim só tirar uma foto. Uma bala perdida, uma facada. Ah, pastor, o senhor está tocando o terror? Estou não, irmão. Eu estou dizendo que se você estiver vivendo de qualquer maneira, a qualquer momento a sua vida pode ser ceifada. E você entender o que é o preço da eternidade. Cuidado onde você vai, onde você pisa, o ecossistema que você está sendo influenciado, porque o teu lugar é na casa de Deus, irmão. Marca um culto de oração, reunião de homens, reunião de jovens, cadê o povo? Tem um famoso aí na cidade, você só vê as fotos, vai se converter, crente. Toma uma postura na sua vida de homem de Deus e de mulher de Deus, não é vergonha, irmão, se humilhar e falar: eu errei mesmo, eu fui mesmo, não tem problema não. Hoje você ainda tem oportunidade de mudar. Mas vai chegar um dia que não vai ter mais, irmão. E eu estou aqui com boca de Deus falando para você aquilo que Deus está falando, irmão. Talvez você não vá ouvir essa mensagem em muitos lugares.
Mas aqui você está ouvindo. E eu estou alertando a igreja do Senhor, porque nós estamos na reta final. Tempo de quê, pastor? Evangelizar talvez nem dê tempo. Talvez nem dê tempo. Jesus está voltando, irmão. Mas uma coisa eu farei. Vou encher minha botija de azeite. Porque na hora que o noivo voltar, não tem tempo para ir comprar. Não tem tempo para pedir emprestado para ninguém. Tempo hoje, irmão, é de dobrar o joelho e começar a encher a botija de azeite para ser usado, se ainda for possível, no tempo certo, na hora certa. Em nome de Jesus. Se coloca de pé nesse lugar. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Deus vai mostrar os ídolos. Hoje é dia de quebrar as imagens, irmão. É de jogar fora o brinco de escravo, simbolicamente, o bracelete da idolatria. Renunciar, irmão, é ser cristão. Renunciar, se posicionar é ser cristão. Não tem nenhum homem, nenhuma mulher nessa igreja que não tem pecado. Nesse altar não tem nenhum homem aqui que não seja extremamente pecador e falho. O nosso propósito aqui, irmão, não é trazer uma palavra de julgamento. Eu sou o primeiro que precisa mudar em muitas coisas da minha vida. Mas conforme Deus vem me dando forças e vem me mostrando, eu tenho procurado, o Senhor conhece o meu coração. Na minha força eu tenho mudado, na minha força eu tenho temido, na minha força eu tenho renunciado, e Deus tem dado graça. Jesus está voltando, irmãos. E ainda que em alguns lugares as pessoas estão tão envolvidas emocionalmente, nesse lugar nós temos nos envolvido com a palavra racionalmente, e temos crido, ainda que não está sentindo nada, eu sei que Deus é fiel, a palavra de Deus é verdadeira. Meu irmão, não tem ninguém aqui manipulando para que você dê seu dinheiro a mais. Não tem ninguém manipulando o seu emocional para que você diga: olha, o pastor Regis é um grande homem, olha que ídolo. Não, irmão, todos os dias que eu subo nesse altar para pregar a palavra para você, eu me anulo nesse lugar, eu abro a Bíblia, eu mostro os textos, eu não desabafo com a igreja, minha pregação é expositiva, eu leio o texto e explico, para mim não dá nem a minha opinião sobre o que está acontecendo nos bastidores da igreja. Aquilo que é pastoreio, eu pastorei fora. Eu não pastorei de púlpito. Aqui eu ensino a Bíblia, aqui eu ensino a exortação, aqui eu ensino a direção, aqui eu venho mostrando os textos, texto por texto, palavra por palavra, para nem correr o risco de eu te induzir ao erro. Meu irmão, não tem como você dispensar uma palavra de vida e graça. Eu sou nada aqui, mas a palavra de Deus é verdadeira. Siga Jesus, Ele é o bom pastor. É Ele que é o bom. É Ele que é o bom. É Ele que é o bom. É Ele que salvou. É Ele que pagou o preço. É Ele que abriu um novo e vivo caminho e está dizendo: vinde, vinde a mim enquanto é tempo. Aquele que tem sede, beba. Aquele que tem fome, coma da comida que eu der. Deus, eu oro, Senhor, nessa noite, para que as tuas ovelhas perdidas no meio desse mundo, as ovelhas verdadeiras do Senhor que estão nesse lugar, possam se livrar de todo embaraço e do pecado. Que o nosso coração esteja rendido diante da verdade, que não haja nenhum ídolo no nosso meio, que a nossa pregação seja a palavra de Deus, que as músicas que influenciam a nossa vida sejam os salmos, as adorações ao Senhor, seja uma palavra de edificação, seja aquilo que leva a glória para Deus, que a prostituição não seja, que a idolatria não seja influência na nossa casa. Deus, que jamais, Senhor, o Senhor permita a gente colocar alguma coisa nesse sentido dentro do nosso lar, no nosso leito, mas que o Espírito Santo do Senhor guie cada um com o seu coração diante da revelação que o Senhor deu. Não existe evangelho sem renúncia.
Tem pessoas aqui nessa noite que Deus já pediu para renunciar há muito tempo, mas vem insistindo. Deus está dando uma chance para vocês. Deus quer restaurar a sua vida com Deus. Deus quer que você adore ao Senhor. Deus quer transformar a tua história. Xarabacanda labacê. Fala: Senhor, qual é o ídolo que o Senhor quer que eu renuncie? Pergunta para Deus agora: Deus, qual é o ídolo? Qual é o ídolo da minha vida que não seja o Senhor, que eu não quero mais que esteja diante de mim? Deus está mostrando para você aí, irmão. Está vindo na sua mente agora qual é o ídolo. É aquilo que tem ocupado 24 horas os teus pensamentos. Talvez você não tenha que soltar, mas você tem que se posicionar. Talvez você tenha que manipular isso, mas não pode ficar entre você e Deus. Isso não pode ser maior do que Deus na sua vida. Sua empresa não pode ser maior do que Deus na sua vida. Teus filhos não podem ser maior do que Deus na sua vida. Teu dinheiro não pode ser maior do que Deus na tua vida. Tua profissão não pode ser maior do que Deus na tua vida. Nenhum ser humano nesse mundo pode ser maior do que Deus na sua vida. Nenhum desejo seu pode ser maior do que Deus na sua vida. Eu convido você a largar tudo agora e fazer um compromisso com Deus essa noite, fazer um concerto com Deus. De deixar esse ídolo no altar de Deus. Se você entende que tem um ídolo, irmão, que precisa ser deixado no altar de Deus, nesse momento, Espírito Santo, simbolicamente eu consagro esse altar. E aqui o teu povo deixará os seus ídolos. Os ídolos que trouxeram a ira, os ídolos que trouxeram a inimizade, os ídolos que trouxeram a não prosperidade, os ídolos Baals da vida, Senhor, que trouxeram aquele fechar dos céus. Talvez o céu está fechado como nos dias de Baal, por causa dos ídolos. Que essa noite o céu se abra sobre a sua vida. Se você quiser simbolicamente vir até o altar de Deus aqui nesse lugar e falar: Senhor, eu deixo nesse altar o meu ídolo, em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Toque nesse altar e fala: Senhor, eu deixo o meu ídolo aqui essa noite, e eu volto para o meu lugar livre dos meus ídolos, livre daquilo que eu estava fazendo que entristece o Senhor. Toca no altar e volta. Toca no altar e volta. Olha, eu estou deixando uma idolatria aqui, Senhor. Era algo que eu estava dedicando a minha vida e errado. Isso mesmo, irmão. Vem com um sinal de arrependimento. Deus está sendo glorificado, o diabo envergonhado. Xarabachê de candalabachê. Entrega no altar de Deus. Talvez você fale: pastor, mas eu não tenho força. Irmão, entrega e volta. Seja livre. Seja livre. Meu irmão, é Deus que está falando. Ele está querendo restaurar, resgatar. Pode deixar no altar, irmão. Deus está cuidando da sua vida. Deus quer arrancar de você o que está te levando para o inferno, o que está te levando para todos os lugares, sabe, onde Deus não está. Restaura o altar desse povo, Senhor. Que haja perdão nessa noite, que haja restauração. Pai, nesta noite eu deixo todos os meus ídolos sobre esse altar. Que o Senhor tome conta, que o Senhor tome conta do teu povo. Que, Senhor, com humildade do coração vier entregar os seus ídolos para um tempo de adoração, para um tempo de conversão, para um tempo de renúncia. Meu irmão, não resista. Não resista. Se Deus falou com você, escute o profeta de Deus. Não resista. Shai que talaba sudi andalai. Xerei candalaba sede candalas. Se você pudesse enxergar, irmão, quantos ídolos estão aqui deixados, renunciados para a glória de Deus.
imagens de Dagon, imagens de Baal, imagens de Astarote, imagens de deusa Diana, imagem de tantos deuses aqui, de prostituição, de pecado, de sexualidade, de idolatria, sabe, em nome de Jesus, Deus queimando esses ídolos na sua vida agora. Se você pudesse ver os demônios se queimando e retorcendo, porque a glória de Deus vem trazendo libertação dentro do teu lar, a glória de Deus vai trazendo vida de novo, porque quando a gente abandona os ídolos mudos, quando a gente abandona os ídolos, sabe o que acontece, meu irmão? Deus volta para casa, Deus volta a morar, o Espírito Santo renova, o Espírito Santo trabalha onde há renúncia, conversão e entrega. E essa noite, Irabaxê de Candalai, Deus está restaurando a sua vida por inteira. Coloca a mão sobre a sua cabeça para tu ver que não é coisa do homem. Sinta Deus te renovando o espírito agora. Sinta o Espírito Santo te enchendo de novo. Sinta a graça e a leveza que há de quando nós estamos libertos, de quando nós estamos renovados, de quando nós estamos cheios da graça. Você vai ver que até orar é mais fácil agora. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus arrancou o ídolo da sua vida, e agora você vai olhar para Ele e vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque esta foi a palavra que o povo gritou. Começa a dizer agora: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diga mais forte: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aplauda Jesus bem forte. É Jesus, irmão, é para Ele toda honra, toda glória, toda adoração seja dada a Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua graça e porque o Senhor falou tão lindamente aos nossos corações. Obrigado pelo conserto, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por esta igreja, Pai, e pelo temor que eu tenho sobre essa palavra. Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor não tem deixado os nossos ouvidos tampados diante da tua verdade. Obrigado, Espírito Santo, porque esta igreja tem renunciado tanto para ouvir essa palavra, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse altar que o Senhor tem preservado, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado pelas nossas vidas, teu privilégio de ser confrontado, Senhor, num culto de domingo nessa geração. Obrigado, Espírito Santo, porque nesse lugar o Senhor tem nos dado a dádiva, Deus, de, Senhor, poder ouvir a voz do Evangelho. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem escondido de mim e nem dos nossos irmãos a revelação da tua palavra. Como eu sou grato, Deus, por não estar ensinando uma mentira. Como eu sou grato, Espírito Santo, pela revelação que o Senhor tem nos dado de ver aquilo que ninguém está vendo. Pai, que o Senhor abra os olhos do teu povo, que o Senhor nos dê força, Senhor, para seguir no meio dessa geração, mas transformados pela glória de Jesus Cristo. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga: eu sou renovado pelo Espírito Santo nessa noite, para fazer as boas obras do Senhor. Diga: eu sou luz na minha cidade. Diga: eu sou luz na minha casa. Eu sou luz no meu trabalho. Sou luz na faculdade. Eu sou luz por onde eu passar. Diga: eu sou luz de Cristo nessa cidade de Mineiros, para a glória de Deus. Fala: Senhor, ilumina, Pai, por onde eu passar, em nome de Jesus. Amém. Só o Senhor é Deus, amém? Estenda suas mãos, vamos encerrar essa noite. Que a graça e o amor de Deus
e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos dizem amém. Está encerrado no nome de Jesus. Todos tenham uma ótima semana.